Bom dia a todos. Que bom que você chegou aqui mais uma vez à Escola de Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para então, juntamente com Jesus Cristo, ouvirmos aquilo que Ele quer nos ensinar esta manhã. E é com esse desejo que nós vamos dar início a esse momento com duas orações. Bom dia, Roberto. Bom dia, dona Elô. Então, nós vamos agora colocar-nos de joelhos e nós vamos, então, procedermos duas orações. Eu faço a primeira e você faz a segunda. Ok. Oremos. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos acordou para estarmos aqui mais uma vez, para darmos início a esse estudo. E nós nos colocamos, Senhor, aqui perante o teu trono de graça, para que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, e transformar a nossa vida. Seja com cada adorador que aqui chegou, desperta, Senhor, aqueles ainda que não despertaram, e abençoe, Senhor, o nosso mensageiro de hoje, para que ele seja usado por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome somente. Também queremos te pedir uma bênção toda especial sobre aquelas pessoas que vão ouvir mais tarde pelo YouTube, que o Senhor também seja com cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te clamamos por todas essas bênçãos, desde já, fica conosco. Amém. Querido e amado Deus, primeiramente gostaríamos de agradecer, Senhor, por a noite do sono que nos destes, pelo dom da vida, de estarmos aqui e que possamos fazer bom uso dele para a sua honra e para a tua glória. Pois tem muitas pessoas, como nós vimos ontem, de olho em nós. Nós precisamos estar mostrando o caráter de Cristo a elas. Pai querido, só conseguimos isso com a sua justiça. E é por isso que estamos aqui todos os dias de manhã, suplicando ela, para que possamos cumprir a nossa missão nessa terra. Hoje nós vamos ver algo incrível, uma sucessão de reinos que bateu tudo corretamente, mostrando assim que o Senhor é o Deus que comanda tudo. Comanda a história, comanda a nossa vida, comanda a ciência, comanda qualquer coisa. Pois é o Senhor que criou tudo, Pai. Pai querido, coloque isso em nossa mente, nos dê essa fé de... O Espírito de Profecia nos manda ter a fé de Jesus, e é justamente isso que viemos buscar aqui hoje. Pai querido, fique com cada um de nós, estamos aqui com uma ventania grande, mas acreditamos no seu poder, que tudo ficará bem e terminaremos tranquilamente essa reunião. Convidamos os seus santos anjos para estar aqui, também na casa de cada um dos nossos irmãos, seja que está no Zoom ou que está no YouTube. Pai querido, suplicamos o seu Santo Espírito nesse momento, para entendermos esse capítulo, que é o primeiro apocalíptico aqui, mas nós vamos ver que não é tão complicado assim, pois o Senhor estará com cada um de nós, nos abrindo a mente. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós e dessa sala maravilhosa. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Roberto, aqui como dizemos, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém, minha irmã. Eu fico impressionado como Deus trabalha nas nossas vidas. Nunca nem pensei, Dona Elô me ligou, a gente já conversou, aí amei a sala, aí era para ficar só um tempinho, agora já estou lá ajudando também. Olha como Deus é bom, né? E eu amo essa sala. E olha que eu só conheço ela há uns 4 meses. E olha, é maravilhoso. Amo todos vocês, oro por vocês todos os dias. E vamos fazer a nossa parte agora, que é entender um pouco mais da mensagem do Senhor. Bom, meus irmãos, primeiro eu vou começar o título, tá bem? Que eu coloquei aqui, Daniel capítulo 2, Deus no controle da história. Logo, logo vocês vão entender o porquê. Bom, nós vamos começar com o contexto histórico, tá bem? Novamente, deixa eu tirar aqui Nós vamos começar com o contexto histórico, por quê? Teve os últimos reis de Israel.
tá? Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu depois daquela historinha que a gente contou ontem, tá bem? A gente vai fazer um resuminho já já, mas antes eu quero mostrar para vocês os últimos reis de Israel, de Judá, desculpa. Israel já tinha caído, lembre-se disso. Os últimos reis de Judá. Vamos lá. Primeiro Josias, tá? 640 a 609. Lembre-se, ele morreu no ano da Batalha de Arã, tá bem? Que foi onde de vez a Síria sumiu do mapa e a Babilônia tomou todo o território. Nós temos um dos filhos dele que assumiu logo quando ele morreu, que era Jeoacás, certo? Aí vocês vão lembrar também que, por que está 609? Porque ele reinou 3 meses, veio Neco do faraó e trocou ele lá, não gostou dele, trocou ele e deixou o outro filho de Josias, Jeoaquim, que no caso o nome era Eliaquim, trocaram para Jeoaquim. Ele reinou ali de 609 a 598. Lembrando que a nossa segunda invasão está nos 2 períodos de Jeoaquim, tá bem? Nós já vamos ver isso. Jeoaquim, ele acaba fazendo uma coisa que não devia, nós vamos ver já já o que é, e o seu filho é colocado no reino por Nabucodonosor, tá? Então, Joaquim reina, tá bem? Depois desse Joaquim, ele acaba acontecendo algo com ele que a gente já vai ver já já também, ok? E aí, o seu último filho ali de Josias, Matanias, que trocou o nome para Zedequias, é o último rei de Judá. Com esse diagraminha que nós vimos agora, vamos ver o que aconteceu com esses reis e por que Zedequias foi o último rei, tá bem? Vamos lá. Nós temos aqui o que a gente já estudou, tá bem? Então, nós paramos ali na Batalha de Carquemes, em 605, aonde houve a primeira invasão e a primeira deportação, sem prejuízos, tá bem? Então, Nabucodonosor chegou lá, conversou, falou, ó, eu vou levar as coisas algumas coisas do templo, ok? Vou levar alguns dos seus melhores jovens, ok? Mas você faz o que eu mandar e a gente vai ficar bem, tá bem? Então não precisou destruir nada, você fazer toda essa baderna que a gente viu e veremos que aconteceu na segunda invasão. Depois disso, Nabucodonosor derrota Joaquim, tá? E eleva Joaquim, seu filho, que é o que a gente falou lá em 598, que é o período da segunda invasão. Então, relembrando aqui para os irmãos rapidamente. A Síria era o poder total, ela dominava ali por todo o mundo, ok? Só não ficava ali, a média ficava meio que tranquila. O Egito tinha sido tomado, mas ainda era uma potência legal. Judá, lembre-se, não foi tomada, né? O anjo do Senhor resolveu a questão, mas ela coordenava essa parte aí. Com os conflitos internos, né, entre os dois irmãos, isso foi se perdendo. Babilônia viu a oportunidade com Nabopolassar incrível e foi para cima da Síria. O nosso querido Shum-Sharisku não queria deixar isso acontecer, mas Nabopolassar fez uma parceria com Ciáxares e ambos foram para a batalha de Nínive, né? E aí venceram Shincharisku. Ele morre, a Síria fica pequenininha, né? Como a gente já viu. O seu irmão Ushuribali II, ele reina ali na Síria pequenininha por alguns anos, né? Por 3 anos, porque logo em 609 Nabopolassar de novo se juntaria com Ciáxares para destruí-lo. Ele chama a ajuda de Neco, Neco sobe, não. Josias, infelizmente, estava na hora errada, no momento errado, não sei para quê, e é derrotado por Neco, e Neco sobe lá para ajudar o Shurubali II, mas não dá certo, né? E ali Jeoacás fica reinando. Shurubali morre, a Síria some do mapa, Neco volta, tira Jeoacás do poder, leva Jeoacás para o Egito, e Jeoacás morre lá, Joaquim fica como rei de Judá. E basicamente foi aqui que nós paramos. Por quê? Tem a Batalha de Carquemes, Nabucodonosor aparece no mapa porque o pai está velho, e Nabucodonosor vence o Neco, e Neco volta para o Egito. Assim ele vem para Judá, diz o que eu falei para vocês, ó Joaquim, faz tudo bonitinho e vamos ficar bem. E aí ele vai, leva alguns tesouros, Nabopolassar morre, ele volta correndo para não perder o reino, os meninos vai pelo outro lado e chegam na Babilônia, no que nós conhecemos como 605, e vimos que começou a escola deles lá
né, onde nós aprendemos ontem, ok? Agora, isso é novo para nós, ok? Daqui em diante vai ser coisa nova. Vamos lá. Então a Babilônia ali ficou como, a Judá fica como vassalo da Babilônia em 605. Jeoaquim faz o seguinte, eu ainda acredito que o Egito vai virar esse jogo. E Jeoaquim passa por o lado do Egito. Nabucodonosor fica furioso e vem para Judá. Só que agora ele não vem conversar. Agora ele vem mandar bala lá. E aí o que acontece? Joaquim é muito maltratado. Ele é espancado. E a coisa ficou feia pro lado dele. Ele nem aguenta a viagem para a Babilônia. Ele morre antes mesmo de iniciar a viagem. Então Nabucodonosor, né, em 598, acaba matando Joaquim ali e eleva Joaquim. Isso é a segunda invasão em 598. Aí ele deporta. Nessa deportação, por exemplo, o profeta Ezequias é levado também, ok? Ezequiel é levado também, ok? Fora ele, obviamente, outros, tá bom? Mas como a gente sempre pontua quem está na Bíblia ali, Ezequiel foi nessa deportação. Então Joaquim fica reinando. Nabucodonosor volta para a Babilônia, mas logo em seguida, depois de 3 meses, Nabucodonosor pensa, eu não posso deixar acontecer o que aconteceu. Então eu vou trazer Joaquim para a Babilônia e vou deixar ele aqui. Inclusive ele recebe uma vida até de rei lá, tá? Fica muito bem na Babilônia. Só que por que eles levaram? Para manter o povo, com medo de Joaquim, de eu matar Joaquim, o povo vai fazer o que eu mando, não vai fazer o que Joaquim fez de passar para o lado do Egito. Então ele deixa Matanias, que troca o nome para Zedequias, no lugar, tá bem? E isso acontece. E aí a Babilônia vai crescendo seu reinado, cresce para cima, toma Lídia ali, dá uma crescida. E aí vem o cativeiro de Joaquim, que eu te falei, tá bem? E Zedequias começa a reinar. Só que Zedequias faz o quê? A mesma coisa de Joaquim. Passa para o lado do Egito. E aí Nabucodonosor perde a paciência. Ele perde a paciência, vai para lá, só que agora ele vai para detonar tudo. Ele vai para destruir Judá, porque ele já perdeu a paciência. Quando ele chega lá, ele mata todos os filhos de Zedequias na frente de Zedequias e cega Zedequias, ok? E o leva para Babilônia. Então, Judá agora é destruída. E essa é a terceira, né, e última invasão, tá bem? E a destruição de Judá. Com isso, nós vamos iniciar o nosso tema de hoje, tá bom? Daniel 2. Quando Daniel teve essa visão, ainda não tinha acontecido o finalzinho que nós falamos, tá bem? Porque lembre-se que era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ou seja, era 603, tá bom? As últimas invasões foi lá em 598, 586, tá bem? Mas eu contei essa historinha para vocês entenderem que o que aconteceu para daqui em adiante nós termos o nosso panorama somente na Babilônia e nos reinos que iria suscitar, tá bom? Nós vamos falar aqui muito sobre a história da Medopérsia, vamos falar sobre a história da Grécia, vamos falar sobre a história da Roma, tá bom? Nós vamos pegar contextos históricos e trazer para vocês entender quem foi Alexandre o Grande, quem foi Dario, quem foi Ciro e assim por diante, tá bom? Só que isso só vai voltar agora lá no capítulo 4, porque agora nós vamos focar no capítulo 2 e amanhã no capítulo 3, tá bem? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Daniel 2, a partir do verso 1, para que nós possamos entender o que aconteceu nesse capítulo. Vamos lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Prestem atenção aí, tá, irmãos? Nós temos que pegar os mínimos detalhes. Teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos, astrólogos, feiticeiros, caldeus, para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei.
E o rei disse-lhes: eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. E agora, meus irmãos, como fica isso aqui? Primeiro ele fala que teve sonhos. Depois ele fala que teve um sonho. Como podemos harmonizar isso aqui? É simples. Vocês também já passaram por isso na vida de vocês. Eu, várias vezes. Às vezes a gente sonha algo, acorda assustado, volta a dormir, sonha a mesma coisa, ou uma continuação dessa mesma coisa. Acorda, volta a dormir, sonha de novo a mesma coisa. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele teve um sonho várias vezes à noite. E isso o atribulou. Por quê? Vocês já vão saber. Ok? Vocês vão saber aqui que esquecer sonho para Nabucodonosor, para o pessoal da época, era algo como se os deuses estivessem te punindo. Tá bem? Então, para eles, os deuses davam sonhos. Se o Deus deu o sonho para ele e ele esqueceu o sonho, é porque esse Deus está o punindo e ele ficou com o espírito atribulado. Tá bem? E aí ele ficou tão atribulado que vocês vão ver que ele foi além da mente humana, porque ele ia matar todo mundo do reino por causa de um sonho. Olha o tanto que atribulou o coração de Nabucodonosor. Levando isso em consideração, partimos para o segundo slide dos versos. Então falaram aos caldeus, ao rei em aramaico. Lembre que o aramaico era a língua da diplomacia. Ó rei, vive para sempre, diz os teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: o assunto se foi de mim. Se vós não fizerdes saber o sonho com a sua interpretação, sereis cortado em pedaços e as vossas casas serão feitas em monturo. Olha o tamanho do desespero desse cidadão. Ele ia matar não só os magos, os feiticeiros e etc., mas também a família deles. E o que eles falam? Não tem condição. Como que eu vou fazer isso aí? Mas tem um porquê, tá, irmãos? Do porquê Deus não deixou com que Nabucodonosor lembrasse do sonho. Tá bom? Primeiro ponto importante aqui. Na época, era normal sonhos com estátua que o pessoal levava para intensificar futuro, para mostrar reinados, ok? Então era uma coisa normal. Por esse motivo, Deus usa algo desse tipo, porque era o que Nabucodonosor já estava familiarizado, ok? Por ele estar familiarizado, esse sonho foi dado a ele, porque ele não seria pego de surpresa. Ele saberia mais ou menos ali o que significaria aquela estátua e aquela sucessão, mas ele precisaria de uma resposta concreta. E aqueles magos, feiticeiros, astrólogos, eles não iriam dar isso. Se Nabucodonosor conta o sonho para eles, eles iam gambelar Nabucodonosor. Então, por esse motivo, Deus não o deixa lembrar do sonho por completo. Mas vocês vão ver que ele tem alguns resquícios, assim como nós. Nós muitas vezes acordamos do sonho, não lembramos o sonho, mas a gente fica com aquela cabeça, olha, quase que eu lembro de uma coisinha ou outra, mas eu não consigo colocar o sonho em ordem. Eu passo por isso muitas e muitas vezes, e acredito que vocês também. Vamos avançar então. Aí ele continua. Mas se revelardes o sonho e sua interpretação, receberei de mim presentes, recompensas, grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. E eles responderam novamente e disseram: que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: eu certamente que vos procuraríeis ganhar tempo, porque vós vede que o assunto se foi de mim. Ok? Então Nabucodonosor fala novamente. Nós vamos até o verso 13 agora. Todavia,
se não vos me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparaste palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim. Enquanto passa o tempo, portanto, contai-me o sonho e eu saberei que vos podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor, governante, que tenha pedido tais coisas a qualquer mago ou astrólogo ou caldeu. Vão prestando atenção aqui, viu, meus irmãos? Agora nós vamos entender um pouco o que esse texto quer nos dizer. A imanência é um conceito filosófico que expressa a ideia de que Deus está junto ou próximo à sua criação. O oposto disso é a transcendência, que é o que é muito pregado na parte de mitologia grega. Ou seja, Deus não está conosco, tá? De alguma forma, ele está em um outro universo paralelo, não quer saber da gente, só aparece para um ponto ou outro, por isso que tem semideuses, ok? Aí, Daniel 2:11 diz o seguinte: a coisa que o rei exige é difícil. E eu coloquei um i aí porque essa é a primeira parte. A segunda parte é: ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses. Estes não moram com os homens. Pergunto para os irmãos: Daniel concordava com o izinho 1 ou com o izinho 2 ou concordava com as duas coisas? O que será que Daniel entendia do que esses astrólogos e magos estavam dizendo? Nós já vamos ver. Verso 12. Por causa disso, o rei ficou irado e muito furioso. Ordenou a destruição de todos os homens sábios da Babilônia. Olha isso aqui, meus irmãos. Saiu então um decreto, segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram a Deus e o Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Agora eu pergunto para vocês: seria justo Daniel morrer aí, mano? Daniel estava quietinho lá, tranquilo, nem sabia do problema, porque ele não foi chamado. E agora ele tem que morrer. Olha que coisa. Um outro ponto, que essa frase nós vamos ouvir muito durante o livro de Daniel. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Nós já vimos isso ontem. Vamos ver hoje e vamos ver amanhã. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Ok? Daniel, nesse momento, estava agora em crise novamente, porque ele teria que morrer se a coisa não fosse resolvida. Agora a nossa pergunta de cima. Daniel, será que Daniel, o que ele fazia? Ele concordava com a primeira afirmação dos magos. Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. No caso, logicamente, Daniel, o Deus. Mas ele não concordava com a segunda. Ele sabia que há um Deus no céu que revela os mistérios. Então havia ali uma concordância inicial e uma discordância logo em seguida. Ou seja, aquelas meia mentiras que Satanás sempre usa, né? Os magos então falaram, ó, primeiro eles falaram uma verdade e depois eles falaram uma mentira, porque o Deus de Israel, obviamente, ele está próximo de nós. E amém por isso, tá bem? Através do seu Santo Espírito hoje. Vamos avançar dos versos 14 a 19. Diz o seguinte: então Daniel respondeu, porque ele foi o verso 13, ó, nos mostra que saiu o decreto e foram buscar Daniel e seus companheiros. Buscando Daniel, Daniel vai, olha, será que ele sabia do problema? Lógico que não, olha lá. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios da Babilônia. E ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: por que o decreto do rei é tão precipitado? Olha aqui, a coisa foi muito repentina, irmãos. Nabucodonosor estava tão fora de si, tão preocupado, que ele
ele fez as coisas em questão de horas ali. Então, Arioque fez o assunto conhecido a Daniel, ou seja, se ele fez conhecido é porque Daniel não sabia. Então, Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Ou seja, Daniel pede tempo para resolver a questão. Agora eu pergunto para você, Daniel concordava com a primeira, não concordava com a segunda. Será que Daniel teria poder para conseguir resolver isso? Vamos avançar para vocês entenderem. Porque Daniel vai fazer o quê? Uma oração. Ou seja, Daniel pede tempo, porque ele confia na primeira parte dos magos, de que não há homem algum que consiga resolver, mas há um Deus no céu que sim. E aí ele vai através da nossa chave para chegar ao Pai, que é a oração. E olha lá que coisa maravilhosa. Primeiro vem o pedido. Vamos ver esse pedido de Daniel, que vai dos versos 17 a 19. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Primeiro ponto aqui, Daniel foi orar sozinho? Olha, oração sozinho é muito poderosa, mas oração em grupo é sensacional. Para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu, concernente a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos homens sábios da Babilônia. Então, o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Olhando aqui, nós podemos ver que há um pedido, e olha ali, olha, Daniel bendisse ao Deus do céu. Ou seja, ele agradeceu logo após receber a dádiva. Mas parece que Daniel, olha, ele pede 5 linhas e só agradece, nenhuma linha ele termina de agradecer. Não, irmãos. Olha o agradecimento dele. O agradecimento dele vai dos versos 20 até o 24. Olha lá. Disse Daniel, seja bendito o nome do Deus da eternidade à eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos destes a conhecer agora o assunto do rei. Olha, meus irmãos, Daniel ora 3 versos e agradece 4. Isso daqui é uma outra coisa que nós precisamos entender bastante, porque nós somos muito bons em pedir, mas muito mal em agradecer. E nós vemos aqui que na história de Daniel, ele agradecia muito ao Pai, muito a Deus. Outro ponto importante que eu até vi na nossa série do conflito é que tem um capítulo 18 de Salmos, que o capítulo anterior é uma oração de Davi. E a oração de Davi tem 15 versos, pedindo. E depois vem o capítulo 18, que é agradecendo, engrandecendo a Deus. E tem 3 vezes mais versos. Ou seja, é uma lição que eu e você precisamos começar a praticar em nossas vidas. Agradecer mais a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Porque só de estarmos vivos hoje já é um motivo de a gente ficar horas agradecendo a Deus. Pois o sopro está na sua boca, certo? Deus poderia tirar o fôlego de vida de nós. E acabou. Acabou, Roberto. Mas Ele está nos dando esse fôlego de vida para estarmos aqui aprendendo mais sobre Ele. Então, que nós possamos agradecer mais, fazer assim como Daniel, como Davi e como muitos outros na Bíblia. Bom, agora vamos entender o que foi que aconteceu. Agora eu pergunto para vocês. O Roberto está aqui, em Bueno Brandão, Minas Gerais. A Dona Elô está lá em BH. Imagine a Dona Elô sonha algo
e eu aqui em Bueno, sem nem falar com a Dona Elô, vou saber todo o sonho da Dona Elô. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque lembre-se, o sonho não é de Daniel, a estátua não é de Daniel. A estátua é de Nabucodonosor. Quem recebeu o sonho? Foi Nabucodonosor. O pessoal costuma colocar na conta de Daniel, né? Ah, tá no livro de Daniel, tá no capítulo 2, então é a primeira visão de Daniel. Não é a visão de Daniel, ok? Foi Nabucodonosor que teve a visão. Daniel teve uma visão para interpretar a visão de Nabucodonosor. Tá bem? Vamos dizer assim que Nabucodonosor foi um profeta, né? Ele recebeu uma visão do futuro, ok? Vamos lá, vamos avançar então nos nossos pontos agora. Verso 27. Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, astrólogos, magos e adivinhos mostrar ao rei. Ou seja, concordando com o que eles falaram anteriormente. Mas aí vem o que ele não concorda, que não há um Deus que possa nos ajudar porque ele não habita entre nós. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer o rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre a tua cama são estes. Ou seja, por que Nabucodonosor tem esse sonho? Porque Nabucodonosor estava preocupado com o futuro do seu reinado. Então, antes de dormir, Nabucodonosor estava pensando como seria a Babilônia daqui tantos anos. E ele acaba adormecendo nisso. Então, Deus vem e o revela o que aconteceria. Ok? Esse é o pano de fundo para esse sonho. E aí Daniel continua dizendo no verso 29. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre a tua cama. O que deverá acontecer doravante? E aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Ok? Então ele estava ali na sua cama, atribulado, pensando no que vai acontecer para frente. E aí Deus, misericordioso, mostra a Nabucodonosor. Primeiro ponto que eu quero puxar aqui nesses versos. Humildade. Daniel podia chegar lá falando, olha, rei, eu consegui. Eu já tenho o que você precisa. Mas primeiro, ele honra quem? A Deus. Há um Deus no céu. Ou seja, eu não consigo nada, como ele fala no verso 27. Olha, Nabucodonosor, eu não consigo nada e nenhum desses seus vão conseguir. Mas há um Deus no céu. Isso é muito importante, porque eles acreditavam em deuses, né? Mas Daniel é categórico. Há um Deus. Ou seja, ele pode resolver a sua situação. Então, isso aqui demonstra a humildade que não pode faltar em nós. Já vimos humildade ontem, vemos humildade hoje e vamos ver amanhã também. Verso 30. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria. Que eu tenha mais do que qualquer vivente. Olha que humildade. Mas por causa dele se fará conhecida a interpretação ao rei, para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Isso aqui é uma humildade muito grande. Então ele é humilde. Olha, rei, por mim você não teria esse problema resolvido. Mas por você e por todos esses magos, por todas essas pessoas aqui, Deus me revelou para que eles não morressem. Ok? Então isso aqui é muito mais, irmãos, do que apenas uma estátua. É Deus dando ali a sua misericórdia a um povo pagão. E muitas vezes a gente quer colocar como se as pessoas que estão fora da igreja estão perdidas e nós estamos salvos. E isso não é verdade, porque se Deus se preocupou com a Babilônia, que nós já vimos aqui, vamos ver muito, que é um problema para Deus, porque eles vão todas as vezes contra o que Deus manda. Se ele teve um trabalho a ser feito com Nabucodonosor, para que ele pudesse reconhecê-lo como Deus, será que ele não tem o mesmo por todas essas pessoas que estão à nossa volta? Obviamente que sim. Então, não podemos julgar essas pessoas, porque nós não somos Deus. Ok? Então, precisamos tomar cuidado quanto àquela nação eleita, né? Porque o pessoal leva aquilo como se, olha, quem está no Adventismo sabe muito, está salvo, quem não está, tem que vir. E nem sempre é assim.
precisamos tomar cuidado quanto a isso, porque Deus pensou em todas aquelas pessoas. Não foi só por Nabucodonosor, não foi só por Daniel. Ele salvou Daniel ali, pela graça de Deus, salvou muitas vidas que seriam mortas naquele dia. Agora vamos entender o sonho e depois vamos ir para a interpretação. Daniel 2, de 31 a 33, a 38, a 36 vai falar o sonho. Vamos lá. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti e sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu seio, os seus braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze, e suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, e tornaram-se como palha nas eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum homem foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte, e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Olha aqui, Daniel fala nós. Olha que importante isso. Ele não fala eu, né? Ele fala nós. Será que ele estava falando sobre quem aqui? Sobre ele, Deus? Será que os seus amigos estavam juntos? Vamos lá. Versos 37 e 38. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, um poder, a força, a glória, e aonde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele os deu em tua mão. Mão o quê? Mão mesmo? Poder. E fez de ti o governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. Muitas pessoas aqui podem dizer, Roberto, mas não é... Esses metais não simbolizam um reino? Sim. Mas, irmãos, antes de Nabucodonosor e depois de Nabucodonosor, a Babilônia não tem todo esse poder, toda essa glória. Ele fez a Babilônia acontecer, vamos dizer assim. E é por isso que Daniel fala dessa forma. Tu és a cabeça de ouro. Porque, de fato, se você falar de Babilônia antes de Nabucodonosor e depois, a Bíblia não tem tantas nuances, tanto ponto assim para a gente olhar. Então, é por esse motivo. Mas não faz diferença, porque o animal, né, é rei ou reino, tá bem? Então, de fato, é a Babilônia, mas Nabucodonosor era o representante desse poderio todo, tá bem? Então, é por esse motivo que aconteceu isso. Vamos lá para o nosso mapinha para a gente entender. Então, primeiro aqui é a Babilônia. Por mais que a Babilônia é de 626, tá? Ela ficou forte a partir de 609, ok? Então, a Babilônia ali começa o seu surgimento em 626, mas nós temos que pontuar que 609 foi quando ela tomou a Síria e, de fato, virou o poderio do mundo, tá bem? Então, a Babilônia ficaria nessa parte que vocês estão vendo aí. Logo depois disso, vem o verso 39. E depois de ti, levantar-se-á outro reino inferior ao teu. O que é inferior ao ouro? A prata. E um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. Vamos lá ver isso no mapa. Eu vou colocar aqui, irmãos, depois a gente vai adelongando isso, porque não tem, hoje o tema é um pouco longo, mas nós vamos falar sobre Medo, vamos falar sobre Grécia, vamos falar sobre cada um deles especificamente no momento correto, tá bom? Mas na história está dessa forma, e a Bíblia contou dessa forma também. Então nós só estamos colocando a história na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Então a Medo-Pérsia vem logo em 539, com Ciro e Dario, e derrota a Babilônia. E cumpre assim o que está dito no sonho. Para vocês verem aqui, olha a diferença da Medo-Pérsia para Babilônia. Olha a Babilônia, o que era. Olha a Babilônia, onde tomava, onde reinava.
E olha a Medo-Pérsia. Olha como eles evoluíram muito. Depois fala sobre um bronze, que seria a Grécia, tá? Alexandre o Grande, em pouquíssimo tempo, coisas de 10 anos, ele fez algo incrível e tomou isso aqui. Tem? Quando, inclusive, Joséfo diz, né, que quando ele tinha chegado deixa eu ver, nessas regiões aqui da China, Índia, ele chorou, porque não tinha mais para onde ir. Ele chegou no mar, dominou tudo ali rapidamente, chegou no mar e chorou, porque não tinha mais o que conquistar. Depois, vamos para o 2:40. E o quarto reino será forte como ferro. Assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, é como o ferro que quebra tudo. Ele quebrará em pedaços e ferirá. Quem seria esse ferro? As pernas de ferro é Roma. E Roma fez coisas terríveis. Nós vamos ver isso também mais à frente, ok? Ele realmente despedaçou tudo que via pela frente. Inclusive, Jesus é morto no Império Romano, ok? Vamos avançar. Olha o que Roma fez. Depois, e enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro de oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá. Porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E aí nós falamos que hoje, né, hoje é a nossa Europa, ok? E ela vai ali de 476 até a Segunda Vinda. Nós vamos entender essas datas, vamos entender o que participou, né? Porque a Europa hoje, ela foi vassalos anteriormente, tá? Nós vamos ver aqui algumas coisas, vão ter 10 tribos, depois elas vão chegando ao que é a Europa. Mas isso, irmãos, não se atentem a isso agora. O ponto de hoje é nós identificarmos esses reinos, identificarmos a estátua, deixar tudo às claras do porquê Deus mandou uma estátua, porque Nabucodonosor já tinha uma familiaridade com a coisa, eles já sabiam que isso denotava algo no sentido de sucessão de reinos, ok? Quando se colocava estátua, eles já sabiam, então Deus usou a linguagem deles. Isso é importante, Deus usa a linguagem do que nós conhecemos. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, uma vez um amigo meu, ele era assembleiano, ok? Então ele acreditava em dom de línguas. E uma vez ele foi salvo por isso, porque uma mulher falou em línguas lá, e aí ele ficou com medo de entrar na briga com 4 caras, e aí ele foi embora e não entrou nessa briga, porque ali ele tomaria uma surra, 4 contra 1, ele bêbado, né? Ele fazendo coisa que não devia. Então ele me perguntou no carro, Roberto, como que você me explica isso então? E hoje ele é batista, tá? E aí eu falei para ele, qual igreja você frequentava? Ele falou, eu frequentava a Assembleia. Então tá aí a resposta. Deus, né, ele teve que usar essa moça porque era o que você acreditava. Então a única forma de ele conseguir chegar em você era assim: você acreditou, se salvou, certo? Certo. Hoje você é batista, você acredita em dom de línguas? Não, nós não acredita. Aí ele pegou e falou, aí eu falei para ele, então é por isso. Você já teve algum outro dom de línguas desde que você entrou na Batista até hoje? Não. Então, pronto. Está respondida a sua resposta, a sua pergunta. Ok? Por quê? Deus usou a linguagem de Nabucodonosor. Tá bem? Isso é muito importante para nós. Vamos lá. Agora a parte final aqui de nossa, que é a parte principal, que é a pedra. Porque todos esses reinos aqui caíram. Ou vão. Ok? Mas a pedra permanecerá para sempre. Vamos ver aqui o que a pedra quer nos mostrar. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso daqui aconteceu, isso aqui é uma das tentativas, tá? Olha aqui, ó. A título de curiosidade, só para vocês perceberem que eles tentaram fazer a profecia que não se cumprir. Guilherme II era imperador da Alemanha. Ele era filho de Frederico III, príncipe da Prússia, e de Vitória, princesa real da Grã-Bretanha. Sua mãe era tia de Imperatriz Alexandra, a mulher de
Nicolau II, da Rússia, e irmã do Eduardo VII, rei da Inglaterra. A rainha Vitória, da Inglaterra, era sua avó. Olha aqui, ó, o tanto de países aqui da Europa que tentaram se juntar mediante a casamento. Mas não deu certo. Inclusive, a nossa Inglaterra, pelo que eu fiquei vendo aí, ele não já está querendo sair da União Europeia, né? Então, nós vemos aí como a profecia bate incrivelmente. Vamos avançar nos versos 44 e 45. Diz o seguinte: e nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos, e permanecerá para sempre. Amém, irmãos? Amém. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, porque eu e você podemos fazer nossa salvação, e aquele que quebra em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus faz conhecido ao rei aquilo que acontecerá à frente, doravante. E essa frase, irmãos, você nunca pode esquecer. O sonho é certo e a sua interpretação é correta. Em outras versões, a interpretação é fiel. Fiel é a sua interpretação. Isso aqui é importantíssimo. Se vocês não pegarem nada, irmãos, não deixem dessa frase. O sonho, Nabucodonosor, que o Senhor teve é certo. E tudo que nós falamos aqui agora é fiel. Essa interpretação não é como os outros magos, astrólogos, feiticeiros fariam. E Nabucodonosor sabia. Por que ele sabia, irmãos? Por que Nabucodonosor sabia que era certa essa visão? Porque ele sabia que estátua era algo desse tipo. Era algo que viria. Era coisas futuras sobre reinos. Então, isso é incrível. Deus usou a linguagem de Nabucodonosor para mostrar para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos avançar para que vocês entendam um pouco dessa pedra. Nós sabemos bem quem é a pedra, mas vamos ver isso na Bíblia. A pedra que os edificadores recusaram tornar-se a principal pedra da esquina. Salmo 118, 22. Atos 4:11 diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quem é esse ele que está escrito aqui em Atos? Logicamente que é Jesus, ok? Então, Jesus é a pedra. Essa pedra que vai destruir todos esses reinos, meus irmãos. Muitas pessoas usam como se Jesus fosse, que essa visão é para a primeira vinda de Cristo. Como eu disse para vocês, o que acontece? As pessoas acreditavam que Jesus teria que voltar ali no primeiro século, ok? Contando com isso, o que eles fizeram? Ah, então aquela pedra é Jesus na primeira vinda. Mas nós sabemos que isso não tem cabimento, porque a coisa vai acontecer, o final, só a parte dos pés dela só vai acontecer muito tempo depois que Jesus já tinha vindo e subido, ok? Então não faz um sentido nenhum. Então obviamente que está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Outro ponto é o que seria aquela montanha? Porque diz que acontecerá de... Olha aqui, ó, qual o verso? O verso aqui diz que virá uma montanha, que ele virá, Jesus virá, e será uma montanha, né, que não deixará de existir mais. Essa montanha vai ser firmada aqui. O que seria ela? Olha que interessante. Salmos 48, 2. O livro de Salmos é lindo, viu? Maravilhoso. Tem muitas profecias, muitas coisas lá. Belo por sua posição, a alegria de toda a terra é o monte de Sião, nos lados do norte. Lembra que Deus está do lado do norte. A cidade do grande rei. Lá em Apocalipse 21, 10. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Então, irmãos, o Monte Sião, a Nova Jerusalém. Logo, logo estaremos lá. O ponto de hoje, meus irmãos, é muito importante de nós identificarmos que a história está corrente.
que Deus está mantendo tudo, que Deus ele tira rei, põe rei, ele faz a história acontecer. E ele nos mostra, através da história, essa fé que eu e você não podemos deixar de ter. Então, a fé não é algo assim que não tem evidências, né? Como o Rodrigo Silva costuma dizer, né? A fé tem evidências, e é por isso que nós fortificamos essa fé. O livro de Daniel vai deixar a nossa fé muito alta, e é por isso que é muito importante nós estudarmos esse livro, porque às vezes a gente fica naquele pensamento, será mesmo? Oh, o tempo, já olha, mas acontecendo coisas terríveis, e Jesus não volta, e aí vem aquele texto, né, que diz, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier, e nós precisamos estar mantendo a nossa fé. Para isso, é primordial entendermos as profecias, porque as profecias são algo que foi dito muito tempo antes e cumpridas muito tempo depois. E é por isso que nós podemos ter a certeza, ok? Que Jesus virá nos buscar e nos levará para esse monte, para a Santa Jerusalém. Só para vocês terem uma noção panorâmica rápida aqui. A Europa nunca se juntará. O ferro é poder político. O barro é poder religioso. Por mais que ali diz que um é forte, o outro é fraco, ok? Só que nós vamos ver que essas coisas acontecem, elas não se ligam, ok? Mas elas se juntam, certo? Como nós vimos no texto. E aí vocês vão ver que muitas vezes o fraco vai coordenar esse forte. Mas isso nós vamos vendo com o tempo. O ponto é que certo é o sonho, fiel é a interpretação. Deus despedaçará tudo e todos, ok? Aqueles que não ouvirem a sua voz, que nós não sejamos como eles. E a pergunta final que eu deixo para nós refletirmos sobre a pedra. O que será que eu e você estamos fazendo? Será que eu e você estamos apenas esperando a pedra? Ou estamos apegando a um outro metal? Porque, irmãos, por que pedra? Nós temos ouro na estátua, nós temos prata na estátua, nós temos bronze na estátua, nós temos ferro na estátua, nós temos barro na estátua. Mas a pedra não tem valor nenhum. E muitas pessoas ficam o quê? Ouro e prata, bronze, dinheiro. Mas é a pedra que vai nos salvar. E é justamente isso que eu desejo para cada um de nós. Que nós não se lembremos de ouro e prata, pois eles serão destruídos. Mas a pedra que vai ficar para sempre. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Por mais que para o mundo os metais têm valor, para mim e para você, essa pedra tem mais valor do que todos esses metais. Que Deus nos abençoe e amanhã nós vamos nos encontrar para entendermos um pouco do capítulo 3 de Daniel. E amanhã vai ser muito legal, porque amanhã tem algo incrível. Nós vamos iniciar a nossa conexão com Apocalipse. Amanhã tem muita coisa sobre Apocalipse para nós vermos junto com Daniel, tá bem? Que Deus abençoe vocês e pode dar prosseguimento à sala. Louvado seja Deus por termos essa oportunidade de entendermos que Jesus é a pedra. Louvado seja Deus, porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o pão, Jesus é a água. E Jesus quer levar você para morar com Ele por toda a eternidade. E é com essa esperança no nosso coração é que nós vamos agora terminarmos esse bloco com 2 orações. Nós vamos pedir, então, o Roberto para fazer uma. Eu gostaria de convidar alguém aqui, né, que venha se juntar a nós em oração. Alguém gostaria de orar? Nós vamos ter a oração. Oração, irmão, oração. A Nós vamos chave para ter... Daniel. Nós vamos ter a oração Posso cantada. tentar?
Olha lá, Ai, dona. A Cris conseguiu? então, nós vamos ter a primeira ação com o Roberto, a segunda Vamos oração fazer, com a Tine e a oração cantada com a Miriam Natália. vamos fazer o teste na oração hoje. Tá Amém. bom. Roberto, pode. Oremos. Então. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, para agradecer ao Senhor. Meu Pai, somos muito bons em pedir, mas infelizmente, muitas vezes, fraco em agradecer. E nós queremos mudar isso em nossas vidas. Queremos agradecer, Pai, por muitas coisas que o Senhor vem fazendo por cada um de nós. Principalmente, que o Senhor é a pedra que virá nos buscar. A pedra que destruirá esse mundo. Nos fará um novo mundo, uma nova terra, novos céus. É tantas bênçãos que a gente não tem nem como mensurar o que o Senhor preparou para cada um de nós. E nós já queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor faz. Pai querido, nessa sala tem muitas pessoas que estão desejando seguir o que o Senhor quer que sigamos. Mas nós sabemos bem que não temos força alguma em nós mesmos. E é por isso, Pai, que precisamos pedir a sua justiça em nós. A sua obediência, Pai. Para que possamos cumprir os seus mandamentos. Pai querido, perdoe nossos pecados. Perdoe nossa falta de humildade, nossas muitas arrogâncias, nosso orgulho. Mas não só perdoe, mas nos purifique deles, Pai. Pois Daniel tinha muito mais... naquele momento, Daniel estava acima dos magos, dos astrólogos. Ele tinha muito a dizer, Senhor, eu vou lá resolver a situação. Mas ele sempre foi humilde. Ele não tinha orgulho. Ele não tinha arrogância. Pois ele cumpria Gálatas 2:20. Mesmo antes de Gálatas 2:20 ser escrito. E nós também queremos cumprir, Pai. Queremos que o Senhor esteja conosco. Queremos que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, para que possamos caminhar nesse mundo, mostrando Cristo às outras pessoas. Amém. Pai querido, certo é o sonho e fiel a interpretação, meu Pai. E eu te louvo e te agradeço por isso, pois há muitas coisas nesse livro de Daniel que vai fortalecer a nossa fé, que vai dizer, olha, eu estou tardando, mas eu não falharei. E é por isso que essa pedra tem um simbolismo, um significado muito importante. Pois muito em breve o Senhor vai vir nos buscar, Pai. Fique com cada um dessa sala, meu Pai. Que durante o dia possamos estar pensando se nós estamos construindo, fazendo para esse mundo ou se estamos construindo, fazendo para a vida eterna. E eu não estou falando de construção no sentido lógico, às vezes alguém precisa estar indo para o campo, está construindo, mas o nosso pensamento deve estar em Ti, em fazer a Tua vontade. Se não for para ser da Tua vontade, Pai, que o Senhor não deixe que as coisas prosperem em nossas vidas. Que nós façamos tudo para a Tua honra, para a Tua glória, como diz 1 Coríntios 10, 31. Exatamente tudo deve ser para a Tua honra, para a Tua glória. Pois só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Agradecer aqui um mínimo detalhe da internet se manter, pois aqui estava ventando muito, mas os seus anjos estavam aqui. E eu agradeço por isso também. Fique conosco durante esse dia, com todos os nossos amigos, familiares que, infelizmente, muitos estão longe dos seus caminhos, mas seu Santo Espírito possa estar incomodando cada um deles a voltarem ou a acreditarem. Certo é o sonho e fiel é a interpretação. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Continuando na tua presença santa, Paizinho. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é grande para conosco. Eu louvo ao Senhor por cada vida que está aqui nessa sala,
dia a dia, às 5 da manhã, para aprender mais a tua palavra. Eu louvo a ti, meu Pai, por Fátima, que está nesse estudo também, ouvindo, e eu louvo por cada pessoa que ainda vai ouvir esse estudo. Nós sabemos, meu Deus, que a tua palavra, como diz o irmão, ela é fiel e a sua interpretação é ela mesma que dá, e que cada pessoa possa compreender, meu Pai, o que tem na tua palavra que nos mostra o caminho para a Canaã celestial. É o plano da salvação, meu Pai, e nós temos como compreender. Basta nós comermos a tua palavra, estudarmos diligentemente todos os dias, buscar, meu Deus, a orientação do Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, possa mandar mais e mais pessoas sedentas da tua palavra para que possa estudar e possa fazer parte de um povo que vai levantar o alto clamor e levar essa mensagem de salvação às pessoas. O mundo está cada dia mais doente, e que nós possamos, meu Deus, ser a cura através do Senhor possamos ser instrumentos nas tuas mãos para curar as pessoas das doenças físicas, mas também principalmente das doenças espirituais, meu Pai. Nos capacita, Senhor, nos faça instrumentos do Senhor, nos faça atalaias, que o Senhor sabe que nós não somos nada de nós mesmos, mas que o Senhor nos deu o seu amor. Preencha-nos, meu Deus, com teu Santo Espírito, para que possamos ser, meu Deus, esses instrumentos nas tuas mãos, meu Pai. E que, como Daniel, nós possamos ser humildes, e principalmente como o Senhor Jesus, que se humilhou numa morte de cruz para nos salvar, nós possamos ser humildes a ponto de reconhecermos, meu Deus, quando erramos e voltar atrás, que o Senhor nos dê sabedoria dos céus, meu Pai, para que possamos continuar buscando, meu Deus, a salvação de nossa família, a salvação dos nossos amigos, das pessoas que estão no mundo perecendo por falta de conhecimento, meu Pai. Nos dê o teu amor, nos dê a tua paz, continua conosco durante este dia, é o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado pelas orações, pela oração cantada. E agora nós daremos início a um outro momento. É o momento das considerações. É o momento em que você pode falar aquilo que impressionou ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo falou contigo. Neste momento também você pode fazer uma pergunta ou trazer um texto do Espírito de Profecia da Bíblia para você completar aqui o que foi dito pelo mensageiro. Alguém gostaria? Temos aprendido, né, Roberto, muitas coisas durante esses dias. E hoje me chamou aqui a atenção, enquanto as pessoas estão pensando, né, na atitude de Daniel. Daniel poderia ter dito ali aos príncipes, ao rei, sou eu quem interpreta os sonhos. Mas ele disse, não, não sou eu que interpreto, quem interpreta é o meu Deus. E juntamente com a mensagem de ontem, a gente aprende duas coisas muito importantes. Daniel, ontem nós vimos que ele não caiu no apetite, ele teve uma tentação. E eu estava lendo no Espírito de Profecia que se Daniel tivesse simulado que ele estava comendo,
né? O que é simulado? Fazendo de conta, né, gente? Ele teria sido arruinado. Então, Daniel nem simulou que ele haveria de comer aquilo que o rei estava apresentando. Ele foi firme no seu propósito. Daniel não caiu ali na primeira tentação. E, consequentemente, ele também não caiu na segunda tentação. E essa sequência de tentação, a gente vê que ela aconteceu também no Éden. Eva caiu na primeira tentação, que foi o apetite. E, consequentemente, ela também caiu ali na segunda tentação, que foi a presunção de ser igual a Deus. Daniel não caiu na segunda. Jesus também passou pela mesma sequência. A primeira tentação de Jesus foi o apetite, transforme as pedras em pão. A segunda tentação para Jesus também foi a presunção. Mas Jesus não caiu. Quem cai na primeira, cai na segunda e também vai cair na terceira, que é a adoração. Daniel não caiu na adoração. Ele não se ajoelhou para adorar a estátua. Jesus também não caiu na terceira. Ele também não adorou a Satanás. Será que Satanás tem uma sequência para nós nos nossos dias? Será que nós também vamos ser atingidos através do apetite, através da presunção e através da adoração? Brevemente teremos que escolher a quem vamos adorar. E o estudo de Daniel também vai nos mostrar que aqueles jovens que estavam ali na Babilônia, eles tiveram que escolher a quem eles tinham que adorar. Satanás tem uma sequência. Ali ontem nós vimos que Daniel poderia ser um eunuco. Satanás mexe também com a sexualidade. Ele mexeu com a sexualidade daqueles jovens. E hoje, qual é uma das maiores artimanhas que Satanás tem feito nos nossos dias? Ele está mexendo com a sexualidade. Ele tirou daqueles jovens ali o seu nome. E hoje, Satanás tira a identidade. Ele está dizendo para os jovens que eles não são meninos e nem meninas, que eles nem precisam de escolher o sexo. E uma juventude que não sabe quem é, se são homens, se são mulheres, eles estão perdidos. Satanás, da mesma forma, ele mexeu lá atrás com a sexualidade, com a identidade. Ele vai mexer com o apetite, ele vai mexer com a presunção e ele vai levar facilmente as pessoas à adoração. Satanás, ele não faz nada novo, ele só repete aquilo que ele já fez lá atrás, mas com uma roupagem nova. Que Deus nos abençoe, que ele nos ajude a ficarmos atentos às ciladas de Satanás. O que ele fez no passado, ele vai repetir hoje no presente. E nós temos que ficarmos atentos a isso. Marcelo, bom dia. Pode abrir o seu microfone. Só um minutinho, Marcelo, antes de do irmão falar, só para eu deixar aqui. Pessoal, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, leiam no capítulo 34 até o capítulo 45, ok? São 11 capítulos aí. Nós estamos aqui, tá? Capítulo 40. Se vocês quiserem ler depois, mas eu acredito que seria bom vocês já lerem. Se quiserem ler o de amanhã também, para ficar familiarizado, ok? Hoje eu não usei muito o texto do irmão White. Por quê? Porque eu acreditava que o tempo ia ser curto. Mas tem dois no finalzinho aqui, que eu queria só ler para vocês rapidinho, ok? E depois o Marcelo pode falar. Aqui diz o seguinte, ó. Tivessem os reis da Babilônia o mais rico de todos os reinos terrestres, ó. Babilônia o mais rico de todos os reinos terrestres.
conservado sempre diante de si o temor de Jeová, e ter-lhes sido dado sabedoria e força, que os manteriam ligados a ele, conservando-os forte. Mas eles fizeram de Deus seu refúgio, somente quando há angústia e perplexidade. Quantos de nós será que estamos fazendo o mesmo? Em tais ocasiões, não encontrando auxílio em seus grandes homens, buscavam de homens como Daniel. Homens que sabiam eles honravam o Deus vivo. Ou seja, homens que sabiam eles honravam o Deus vivo e eram por eles honrados. A estes homens eles apelavam para que deslindassem os mistérios da providência, pois embora os senhores da orgulhosa Babilônia fossem homens dos mais alto intelecto, tinham se afastado tanto de Deus pela transgressão que não podiam compreender as revelações e as advertências a eles dadas com referência ao futuro. Achei muito pertinente isso aqui, porque olha que importante isso aqui, ó. Eles estavam tão afastados de Deus, pelo quê? O que afasta nós de Deus? Pecado, certo? Então, eles estavam tão afastados de Deus que por isso eles não compreendiam as revelações e as advertências. Agora, Daniel estava afastado de Deus? Obviamente que não, certo? Então, é por isso que Daniel tinha essa prerrogativa. Na história das nações, estudantes da palavra de Deus pode contemplar o cumprimento literal da profecia divina. Babilônia, fragmentada e por fim quebrantada, passou porque em sua prosperidade seus governantes tinham se considerado independentes de Deus, atribuindo a glória do seu reino às suas realizações humanas, né? O domínio Medo-Pérsia foi visitado pela ira do céu, porque nele a lei de Deus tinha sido calcada aos pés. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração da grande maioria do povo. Prevaleciam a impiedade, a blasfêmia, a corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos e desceram cada vez mais na escala da dignidade moral. E é por isso que nós estamos aqui. E hoje, isso ainda acontece. Nós vemos os países da Europa, o quanto eles não seguem o que Deus quer que eles sigam, né? O quanto que eles estão mais vios e corruptos. E isso acontece. Então, meus irmãos, o último trecho. Na palavra de Deus unicamente é isto claramente estabelecido. Nela se nos mostra que a força tanto nas nações como nos indivíduos não se encontra nas oportunidades ou facilidades que parecem torná-los invencíveis, nem na sua alardeza grandeza. Ela é medida pela fidelidade com que eles cumprem o propósito de Deus. Levando isso para nós hoje. Nós estamos cumprindo a fidelidade, o propósito de Deus? Porque senão, nós infelizmente seremos como essas nações que foram tiradas, removidas, porque elas não cumpriam com essa fidelidade. Era só isso mesmo. Obrigado, Roberto, por mais essa contribuição. Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, irmãos, bom dia a todos, bom dia, Roberto. Irmãos, só uma contribuiçãozinha, como o Roberto falou, né? Um tema aí, o esqueleto do capítulo, de todo o livro de Daniel está aí no capítulo 2, né? Nós temos a base de todos os outros capítulos que estão amparados por esse capítulo aí, tem todos os elementos. Inclusive, aparece aí o papado, o chifre pequeno, que todo mundo pensa que só aparece no capítulo 7. No verso 41, é dito que a gente pula geralmente, né? A gente pensa no ouro, na prata, a gente pensa no bronze, no ferro, a gente pensa nos 10 dedos, a gente pensa na pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, né? Que é Cristo, porque Jesus disse, destrua esse templo e eu em 3 dias reconstruo ele sem auxílio de mãos humanas. A mesma expressão aí de Daniel 2. E aí eles dizem, que é isso, rapaz? Nossos pais levaram 49 anos, mas a Bíblia vai e fala assim, mas ele falava do templo, do corpo dele. Né? Em Hebreus, Paulo fala que Jesus entrou em um templo feito sem auxílio de mãos humanas. E como o Roberto deixou bem aí no final de tudo, a solução, a pedra, é a parte da decisão humana, fora do pensamento humano. Né? Não tem essa solução final, não vem com a participação humana.
não vem dos reinos da terra, né? Os romanos aí estabeleceram a Pax Romana, onde o mundo acreditou que no período republicano de Roma, né, Roma imperial, fosse ter paz no mundo todo. E vai haver uma tentativa de paz pelos homens. E o verso 41 deixa claro isso. Porque aí no verso 41 aparece um elemento chamado barro de oleiro, que segundo Jeremias e Isaías é o povo de Deus. Barro de oleiro é a igreja, né? Então vai haver uma união entre o ferro e o barro. Não tem transição direta para os 10 dedos. Os 10 dedos é só para dar o contexto histórico. Nos dias desses reis, é a primeira vez que aparece a palavra de reino no plural, desses reinos, né? Então, um poder político-religioso surge aí, que é o barro de oleiro, que é quando Roma papal, né, descendendo do ferro, o próprio texto do verso 41 dá uma conotação de continuidade do ferro. O ferro continua nos pés, só que agora camuflado, escondido com aparência religiosa. Por isso que lá no capítulo 7 nós vamos ver que o chifre é diferente dos outros, né? E aí o próprio verso 41 diz que será um reino dividido. A palavra hebraica PLG é uma raiz, né? Nós sabemos o que é raiz, né? P-E-D-R, pedre, é raiz de pedra, pedregulho, pedreira. Fer, F-E-R, é a raiz da palavra ferro, ferrugem, ferreiro, né? Então, irmãos, essa raiz de dividido aí está lá em Gênesis. Em Peleg, no capítulo 10, em Gênesis, nos é colocado que a terra ela foi dividida. Nos dias dele, nos dias de Nirode, a terra estava dividida. E aí eles fizeram um esforço para se ajuntarem, para se ligarem. Da mesma maneira que em Daniel 2, no finalzinho, há um esforço de união. Né? Nós já vimos aí, Carlos V tentou unificar a Europa. Nós vimos que Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa. Nós vimos que Hitler, na Segunda Guerra, tentou unificar a Europa. Foram várias outras tentativas. Inclusive, aí fala por casamentos, né? Então, toda a Idade Média, aqueles casamentos entre reinos mais fortes, tentando unificar a Europa. Só que, no verso aí 41, é uma tentativa final, humana, de se unir, como foi feito lá em Babel. Por isso que é usada a mesma expressão lá de Gênesis, né? Ele diz, vinde, ajuntemo-nos, queimemos tijolos, a fim de que não sejamos espalhados pela terra. A ordem de Deus a Adão e Eva era se espalharem, sede fecundos, multiplicáveis e espalharem, preencher a terra. A ordem dada a Noé, quando ele desceu da arca, era se espalharem, sede fecundos, multiplicáveis e espalhem sobre a terra. A intenção dos homens aí, em Babel, é justamente não ser, ele diz, a fim de que não sejamos espalhados pela terra. É uma rebelião contra as ordens de Deus. E nós sabemos que lá em Babel, eles usam a palavra, façamos uma torre que possa alcançar o céu. No capítulo 4 de Daniel, nós vamos ver aí que a árvore de Nabucodonosor, Babilônia, alcança o céu. Nós vamos ver em Apocalipse que os pecados da Babilônica mística, né, que é Roma papal, aquela Babilônia lá do capítulo 17, ela alcança o céu. Então, irmãos, o que temos aí é uma tentativa humana, novamente, de resolver o problema, de se ajuntar, né? E nós temos hoje ONU, nós temos OTAN, nós temos Organização Mundial da Saúde, nós temos a OEA, nós temos a OMS, nós temos várias organizações, o mercado comum europeu, a União Europeia, a tentativa agora aqui na América do Sul, né, de unificação de moeda e tudo. Há uma tentativa de globalização, de uma nova ordem mundial, Isso aí não foi tentado só lá no passado, na Idade Média, com Carlos V, Napoleão depois, não foi tentado só com Hitler. Os homens continuam com a mesma mentalidade de Babel. Não precisamos da aliança de Deus, não precisamos da solução. Mas nós vimos que isso começou na igreja primitiva com Agostinho de Hipona, né? No 4º século,
e depois, mais forte, no 5º século, 400 e pouquinho ali depois de Cristo, ele escreve o livro A Cidade de Deus. Se tiverem a oportunidade de pesquisar, pelo menos ver uma resenha sobre esse livro, A Cidade de Deus, a ideia de que o reino de Deus que Jesus falou que ia fundar é aqui na Terra, e que seria a igreja cristã que iria estabelecer esse reino. Essa mentalidade de Agostinho é que possibilitou a supremacia papal em 538. Em 1260, Joaquim de Fiore, pegando as ideias de Agostinho, fomentou isso claramente, e essa ideia foi bebida por Cristóvão Colombo, e de que haveria uma terra nova, onde seria estabelecido o reino de Deus. E, irmãos, Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América. Não descobriu porque eles já sabiam que existia. Mapas mais antigos, né, já indicavam isso. A igreja possuía esses mapas, a igreja medieval, e eles fundaram a nação americana nesse sonho. E a vocação americana, quem estuda história americana sabe que a vocação americana é o novo Israel, o Israel espiritual, a nova Jerusalém, né? O povo de Deus que vai unificar o mundo. Então, o papado, que criou o Estado americano, eles vão montar na besta da terra, eles vão utilizar a nação americana, conforme a profecia adventista diz, e Apocalipse 13 diz, né? Como Jezabel montava em Acabe, que era o poder civil, a Bíblia diz lá que ela montava em Acabe. Então, lá em 17, Apocalipse 17, a mulher monta na besta. Esse projeto não é novo, é antigo. Esteve lá em Babel, se repetiu em Babilônia, está se repetindo nos nossos dias. E nós temos um movimento ecumênico, e nós temos o Together. E o Together é todos juntos. O Papa Francisco promove fortemente o Together. E isso nasceu no Concílio Vaticano II, que eu tratei com vocês, uma pinceladazinha aqui. Então, é um projeto satânico, de unidade, e baseado em João 17, que Jesus falou, para que todos sejam um e o mundo creia. Irmãos, vai haver uma contrafação tão parecida com a verdade, que se a gente não estiver aqui buscando de madrugada, eu estou falando para animar os irmãos para estarem aqui amanhã, para estarem estudando juntos. Ah, mas é muita coisa, eu não sei, então, pelo menos Deus sabe as suas condições, não considera o tempo de ignorância, pelo menos não haja ignorância entre nós voluntária a partir de agora, que Deus está levantando esses ministérios, está levantando essas salas, está levantando um povo, pessoas que se comprometem, né? Acredito que muitas irmãzinhas aí que cuidam do grupo têm que sair para trabalhar, fazer as tarefas domésticas, mas estão aqui firmes. Então, eu faço um apelo para a gente estudar, porque a contrafação vai ser muito parecida com a verdade. A linha que divide vai ser muito tênue. Então, nós temos que estudar, ver os detalhes, buscar mais livros e mais... eu estou aqui e eu sempre preguei sobre Daniel e aprendo cada vez mais, sempre aparece alguma coisa nova, porque o Espírito de Deus não escolhe os intelectuais, aqueles que têm muito estudo, como nós vimos aí. O Espírito de Deus usa pessoas de oração, pessoas que estão na mão de Deus para fazer a vontade de Deus, tá bom? É o meu apelo agora pela manhã aí, a colocação que eu faço. É só acrescentando um pouquinho, teria muito mais aí, o próprio Roberto respeitou bastante o horário, ele deve ter muita informação, que eu não quero aqui ficar dando spoiler, que ele vai complementar depois em Daniel 7 também, tá bom? É só isso aí, só a contribuição. Amém. Obrigado, Marcelo, aqui pela sua participação, sempre enriquecendo, né? E hoje, mais do que nunca, né, nos alertando da importância de nós estarmos preparados para esses eventos finais. Nós bem sabemos, né, que não será fácil o que está por vir. A contrafação vai ser muito parecida, e aqueles que não tiverem enchido a sua botija de azeite, aquele que não tiver o Espírito Santo, aquele que rejeitar a luz de Cristo, certamente será facilmente enganado. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a não passarmos por esses enganos.
Simone, você tinha aberto o seu microfone, levantado a sua mãozinha, ainda quer falar alguma coisa? Irmã, eu ia falar sobre os textos que o Roberto leu, complementando a sua fala, mas eu acho que já está bem, né? Foi, porque eu ia falar um dos textos que o Roberto leu do Espírito de Profecia. Amém. É o Espírito Santo confirmando, né, gente? Ele sempre confirma aqueles pontos que ele quer que a gente leve no nosso coração durante todos os dias. Que Deus nos abençoe. Hoje é o dia da preparação. Nós, então, vamos estar encerrando esse momento aqui da sala, né? E, Dalvani, você pode orar para terminar esse momento? Acho que ela não está podendo abrir seu microfone. Tem alguém que gostaria de orar para a gente encerrar? Lembrando, pessoal, Simone, obrigada por você se colocar à disposição para a oração. Lembrando, gente, que nós estaremos continuando com essa jornada por mais alguns dias e você não pode perder. E também gostaria que você convidasse pelo menos um amigo para que esteja aqui conosco aprendendo. Certamente você conhece alguém que gostaria de estudar o livro de Daniel. Convide, traga para a sala. Né? Se a pessoa não puder vir para a sala, convide esta pessoa para ouvir através dos nossos canais no YouTube, né? O da Sala da Consagração ou do Caráter Cristão. Os vídeos estão nesses dois canais, né? Que essas pessoas, então, possam estar acompanhando ali esses estudos que é tão importante para a nossa vida espiritual. Simone, vamos então encerrar esse momento, né? Com mais uma oração e depois teremos o nosso hino de encerramento. Oh, meu Pai, o Senhor é tremendo. Quando nós dobramos os nossos joelhos para nos achegarmos a Ti, sempre nos falta a palavra. Palavra para agradecer, palavra para nos colocar nas Tuas mãos. Oh, meu Deus, nos falta tudo. Porque nós compreendemos a grandiosidade do Senhor. E quando a gente vai para as profecias, ó Pai, quando a gente vai ouvir os nossos profetas, nós vemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. E isso é motivo de agradecer a Deus. Porque nós temos plena consciência do nosso estado, da nossa maldade. E se o Senhor não tivesse intervido, nós já teríamos nos autodestruídos. Muito obrigado, Senhor, por nos conservar. Muito obrigado, Senhor, porque a história deste mundo está totalmente alinhada com o teu propósito. Isso não há dúvida, Senhor, mas o meu coração se enche de gratidão. E eu tenho certeza que dos meus irmãos também. De saber que o Senhor não só está no controle, mas também que o Senhor deixou escrito para nós entendermos todo o caminhar deste mundo até o retorno nas moradas do céu. Obrigado por este grupo, Senhor. Obrigado pelos vários grupos levantados nestes últimos dias.
Senhor, nos prepara para o alto clamor. Nos faz, Senhor, rocha firme em Cristo Jesus. Nos transforma em baluartes perfeitos, atalaias nas tuas mãos, para que a gente possa proclamar a tua palavra. E assim o Senhor possa voltar. Senhor, nos ajude a estarmos firmes e em pé na tua volta. Queremos ver a alva, queremos ver a tua face. Mas precisamos, Senhor, moldar o nosso caráter segundo o teu caráter. Nos transforma, Senhor. Daniel não caiu em nada porque tinha plena comunhão contigo. E ainda que vivendo o pior da vida de um menino, de um jovem, ele decidiu permanecer ao teu lado. Nos ajude também, Senhor, a permanecer ao teu lado, juntinho contigo. E, Pai, eu quero estender a oração aos nossos familiares, aos nossos queridos, aos nossos amados, Senhor, que ainda vivem na letargia, alguns até afastados de Ti. Por favor, Senhor, acorda os nossos queridos, acorda o Teu povo e nos ajude a começarmos, ou melhor, nos ajude a representar a Ti aqui nesta terra, como verdadeiros herdeiros do céu. E, se possível for, Senhor, nos ajude a fazer parte daquele pequeno remanescente que estará em pé nos últimos dias. É disso que nós pedimos, Senhor, que nós sejamos realmente os teus representantes nesta terra. E se não dormirmos, que estejamos em pé na tua volta. Tudo isso nós te pedimos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém.